Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos à nossa devocional de hoje, mais um momento para a nossa reflexão nesta quarta-feira, 1º de julho de 2020. Viramos o semestre, já estamos agora literalmente no segundo semestre do ano, este ano que veio assim para, puxa vida, hein? Chegou mesmo para mudar tudo o que a gente estava imaginando. Nunca poderíamos prever que estaríamos vivendo isso, não é verdade? Mas estamos aí, firmes, fortes e prontos para continuar vivendo e enfrentando tudo isso aí de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Seja muito bem-vindo. Nossa igreja, a Igreja Batista Betânia, está aí se reunindo de forma virtual desde o início desta pandemia e também voltamos recentemente a nossos encontros presenciais, embora a gente saiba que agora vai dar mais uma parada aí, não sabemos quando exatamente voltaremos, mas quando voltarmos também estaremos juntos louvando e adorando o nome do nosso Deus. A verdade é única. Seja de forma virtual, presencial ou como for, estaremos aqui prontos para servir e adorar ao nome do nosso Deus, porque esse é o grande objetivo, o grande propósito, o grande desejo da nossa igreja, das nossas vidas, que é servir e adorar o nosso Deus enquanto existirmos, enquanto vivermos. Amém? Você está comigo nessa? Então vamos juntos, vamos cultuando e adorando ao nosso Deus por mais esta noite. Olha, deixa eu só te lembrar uma coisa, nós estamos precisando levantar novas cestas básicas, então se você já está começando o seu mês aí e você pode ajudar de alguma forma, contribua, seja de forma financeira ou de forma com mantimentos, cestas, enfim, o que você puder ajudar nossas famílias carentes, pessoas que procuram a igreja, membros da igreja que carecem, estão aí necessitados. Em mais um mês nós vamos entrar e queremos aí servi-los com mais uma cesta básica, tá bom? Então ajude, participe com a gente. Os nossos dízimos e ofertas continuam acontecendo aí de forma normal pelas transferências bancárias, depósito, como você assim preferir. E também quartas e sábados sempre nossa igreja estará aqui aberta para poder recebê-lo tanto para os mantimentos quanto para as suas ofertas e seus dízimos, e assim mantemos a igreja funcionando, servindo a comunidade, servindo ao próximo, como a gente tem feito até aqui. Fechado? Show de bola? Então vamos lá, vamos juntos? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, colocamos agora as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos pelo Teu poder e pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que fale conosco, que fale através da Tua palavra e que neste momento, nesta reflexão, a gente possa aprender mais a respeito de Ti e a respeito da vontade do Senhor para as nossas vidas. Colocamos mais uma vez nossas vidas em Tuas mãos, os nossos irmãos, nossas irmãs, nossa igreja, nossas famílias. Toma-os, ó Deus, pela Tua mão santa e poderosa. Abençoa-nos, guarda-nos, proteja-nos e tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Este é um trecho do hino escrito por Martinho Lutero, chamado Castelo Forte. Esse trecho mostra que, na verdade, a força não é nossa. O socorro não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Nós nada podemos fazer, mas o Senhor, o nosso Deus, triunfa na batalha. Hoje veremos um salmo de número 20. E este salmo de número 20 é uma oração antes da batalha. Semana que vem vamos ver o salmo 21, que vai, na verdade, falar da gratidão pela vitória. O Salmo 20 começa e termina com uma súplica para que Deus ouça a oração do seu povo
e dê vitória ao exército de Israel e ao seu rei Davi. Até porque aqui é ele quem escreve este salmo. Nós estamos diante de um salmo que está prestes na história, no contexto histórico, foi escrito às vésperas de uma batalha. Foi escrito às vésperas de uma guerra, de uma tribulação. E o salmista, então, aqui, Davi, ele vai nos ajudar a entender melhor como enfrentar uma batalha. Assim como Davi e o povo de Israel estavam diante de uma batalha, nós também estamos hoje diante de uma batalha. E essa batalha chama-se literalmente uma pandemia. Estamos enfrentando uma batalha da qual nós não esperávamos estar vivendo. Uns e outros, talvez levando um pouco mais a sério, outros nem tanto assim, mas a verdade é que nós estamos diante de uma situação inesperada, desconhecida. E o pior de tudo é isso, que a gente nem sabe exatamente do que se trata tudo isso. E a gente vê uma coisa aqui, outra coisa ali, um governo fala aquilo, o outro fala outra coisa, um político fala uma coisa, o outro fala outra, e um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a gente não sabe o que é verdade, o que não é, enfim, a gente está no meio desse fogo cruzado sem saber o que está acontecendo. Mas estamos numa batalha. Como que o Salmo 20 vai nos ajudar a entender como que nós devemos enfrentar ou entrar numa batalha? Abra sua Bíblia e venha comigo. Salmo 20. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus acharemos pendões e que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Diante desta poesia, diante desta canção, o que podemos aprender, como podemos tirar algumas lições para as nossas vidas sobre como enfrentar uma batalha? 4 passos que o servo de Deus dá diante de uma batalha. Vamos lá? Prático, rápido, direto e reto. Primeiro passo: um servo de Deus, diante da batalha, clama e consagra sua vida a Deus. Os 4 primeiros versículos falam a respeito disso. Que o Senhor se lembre de você, que te sustenha, porque as ofertas de cereais e holocaustos que você ofereceu sejam lembrados por Deus, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja. Ou seja, nós estamos vendo aqui o povo clamando, suplicando, orando, buscando a face de Deus, clamando pela vitória diante de uma batalha. Marshall Falk disse que as batalhas são vencidas no dia anterior. Sabendo disso, antes mesmo deste homem citar esta frase, que foi na Primeira Guerra Mundial, Moisés, na sua lei, escrita de forma inspirada por Deus, ensinou os servos de Deus, do povo de Israel, a, antes de qualquer batalha, consagrarem os seus oficiais e os seus soldados. O que a gente tem visto aqui é que, na verdade, o povo está clamando e orando a Deus, suplicando a Deus por algo que os soldados já haviam feito, porque ele cita aqui, inclusive, que as ofertas de cereais e os holocaustos já haviam sido feitos, ou seja, o povo, o exército, já havia se consagrado e se preparado para esta batalha. Mas isso não mudou o teor complicado da batalha, porque o salmista aqui, no primeiro versículo, vai dizer e vai citar que este era um dia da tribulação, era um dia de tribulação. Mas ainda bem que o Senhor é socorro bem presente na tribulação.
Como o próprio Salmo 46 diz, versículo 1. Vivemos em dias de tribulação, mas nunca devemos nos esquecer que o Senhor é socorro bem presente no tempo de tribulação. Queridos, estava em jogo a vida de Davi, o rei de Israel. Estava em jogo a vida do exército de Israel. Estava em jogo a vida do povo de Israel. Mas mais que isso, estava em jogo a glória de Deus. Davi consagrou sua vida por meio de um holocausto, adorou ao Senhor e também buscou a vontade de Deus. O povo ora pedindo a Deus que abençoe e cuide do seu rei e, consequentemente, a glória de Deus seria vista. Perceba que o maior objetivo aqui da oração deste povo é a glória de Deus. Diante de uma batalha, então, clame a Deus em oração e súplicas, consagre sua vida ao Senhor, adore-o e busque fazer a sua vontade e vise sempre a glória de Deus. Porque não importa se você ganha ou se você perde, o que importa é que se na sua vitória ou na sua derrota, o nome de Deus é glorificado na sua vida. Primeiro passo, clame a Deus com súplicas e consagre sua vida ao Senhor. Diante desta batalha que você está vivendo, você está consagrando sua vida ao Senhor? Ou todo o tempo que você tem é tempo jogado no lixo? Com tantas e tantas coisas que você faz, mas não tem tempo para se consagrar a Deus. Consagre sua vida ao Senhor. Segundo passo, confia na vitória do Senhor, porque Deus nunca perde. O versículo 5 diz: celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Cara, o versículo 5, ele é uma parte central deste salmo, pois ele traz uma declaração confiante de vitória antes mesmo da batalha. Perceba que o versículo 5 fala sobre celebrar com júbilo a vitória. Significa, ele está falando de hastear pendões, ou hastear o estandarte, ou estender o estandarte. O estandarte só era erguido e agitado quando um exército voltava com a vitória. Então tinha um cara que ele segurava a bandeira do seu exército, que é o estandarte. E esse estandarte, esta bandeira, ela só era hasteada e balançada, agitada nos dias de vitória. Ou seja, o povo de Deus já fazia isso antes da batalha, sabendo que o nosso Deus daria a vitória. Não à toa, este mesmo povo também chamava Deus de Jeová Nissi, que significa Deus é a minha bandeira. Querido, o que eu quero te dizer é que ainda que a gente saia derrotado de alguma batalha na vida, Deus nunca sai derrotado de uma batalha. Porque a gente precisa entender que as nossas derrotas são nada mais, nada menos que Deus nos ensinando algumas coisas ou nos mostrando como que Ele é soberano nas nossas vidas. Nunca acredite ou aceite ou entenda que uma derrota da sua vida significa uma derrota de Deus, porque não significa. Deus, Ele nunca perde. Por isso nós celebramos sempre as vitórias. É por isso que lá no Novo Testamento a gente aprende a agradecer por todas as situações, por todas as circunstâncias. A gente aprende a glorificar e adorar a Deus em todos os instantes. Domingo agora falamos sobre isso em Tiago. Na conclusão de Tiago, aprendemos que um cristão maduro é aquele que se volta para Deus na vitória e na derrota. Ele clama a Deus na aflição e na alegria. O que o povo está nos mostrando aqui, queridos, esse salmo está nos mostrando, é que Deus nunca perde. Por isso nós devemos sempre estar celebrando as vitórias de Deus nas nossas vidas. Ele apenas tem algumas estratégias diferentes de nos ensinar. Confie no Senhor sempre, porque Deus nunca perde. Ainda que você ou eu saiamos derrotados em algum aspecto das nossas vidas, Deus continua vitorioso.
ao entrar numa batalha, confie na vitória de Deus, na sua e na minha, nas nossas vidas. Amém? Confie no Senhor, porque Ele nunca perde. Celebre, adore em todo o tempo, sempre, porque Deus é vitorioso sempre. Terceiro passo: quando entrar numa batalha, não se vanglorie dos seus recursos humanos, mas confie na glória de Deus. Versículos 6 a 8. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O povo, no versículo 1, suplicou a Deus que respondesse a Davi, seu rei. No versículo 6, Davi diz que ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Perceba, querido, que Davi reconhece aqui que a vitória, a resposta vem de Deus. Esse termo força da mão direita indica a onipotência de Deus. A mão direita, a força da mão direita indica isso. O lado direito era sempre aquele lado da destra da sua vontade, ou seja, do Todo-Poderoso, daquilo que é perfeito. Então, a mão direita, a força da mão direita representa a onipotência de Deus, ou seja, o Todo-Poderoso nosso Senhor, aquele que vence todas as batalhas. Ninguém pode ir contra o Todo-Poderoso nosso Deus. Davi não entra na batalha confiando nas suas armas, nos seus cavalos ou nos seus homens. O inimigo, sim, o inimigo entra na batalha confiando nos cavalos e carros, mas nós confiamos e invocamos o nome do Senhor. E olha que Davi tinha confiança em Deus e também tinha experiência com Deus, porque alguns anos atrás, Davi, ainda não sendo rei, ele esteve diante de um homem chamado Golias, um gigante que desafiava o povo de Deus, que zombava do nome de Deus, e Davi, com uma funda e uma pedra, derrotou um gigante treinado para a batalha. Ou seja, enquanto Golias confiava nas suas armas e nas suas armadura, Davi confiava no Senhor, nosso Deus. O que Davi nos ensina aqui? Davi está nos ensinando que nas batalhas da vida, nós não depositamos a nossa fé em nada que seja material ou físico, mas a nossa fé está depositada no Senhor Todo-Poderoso. Presta atenção, querido. Se você acha que a sua alegria, sua satisfação, sua segurança e a sua paz está em uma filosofia de vida, está em bens materiais, na sua família, em você mesmo ou no seu próprio coração, num partido político A ou no partido político B, numa ideologia A ou ideologia B, ou seja, em qualquer coisa dessa vida, você está perdido, prostrado e sem saída. Porque enquanto alguns confiam nessas coisas, nós confiamos no Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Está numa batalha? Está entrando numa batalha? Confie na glória de Deus, não nos recursos dessa terra, porque o que nos dá vitória é Deus, é o Senhor. Quarto e último passo, para a gente terminar a nossa reflexão desta noite. Aquele que entra numa batalha, um servo de Deus, ele reconhece a soberania de Deus em todas as coisas. O versículo 9 diz: ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Há uma forma também de olhar para esse texto, e alguns comentaristas vão dizer que aqui se menciona Davi, outros vão dizer que esse rei aqui é o próprio Deus. Por isso, uma forma de interpretar esse versículo também seria: ó Senhor, dá vitória,
Rei, responde-nos quando clamamos, ou seja, o Rei aqui é o Senhor. Então há duas maneiras de se interpretar esse versículo, mas as duas formas de se interpretar esse versículo nos levam para uma única saída, que é Deus é soberano e é Ele quem dá a vitória. Se você interpretar esse versículo colocando Davi ou colocando o próprio Deus, você vai perceber que este versículo nada mais, nada menos está nos dizendo que Deus é soberano e é Ele quem nos dá a vitória. Ao entrar numa batalha, querido, nunca se esqueça que Deus é soberano em todas as coisas e que os resultados dependem única e exclusivamente dEle. Pandemia alguma assustou o Senhor nosso Deus. Vírus, doenças, guerras, tragédias, AIDS, câncer, nada disso assustou o Senhor, surpreendeu o Senhor, porque Deus está acima de todas estas coisas e Ele é soberano sobre todas estas coisas. Diante de uma batalha, podemos não saber o que vai acontecer, ficamos com medo, assustados, depressivos, ansiosos, mas se confiássemos plenamente no Senhor, reconhecendo sua soberania sobre as nossas vidas e sobre a história, enfrentaríamos de forma bem diferente esta batalha, porque saberíamos e reconheceríamos com a nossa vida, com a nossa prática, com a nossa atitude, com os nossos pensamentos, que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão é que muitas vezes nós não confiamos na soberania e nós não reconhecemos que Deus continua no controle de todas as coisas. Nada disso surpreendeu, assustou ou pegou Deus de surpresa. Não, porque Deus continua no controle, no seu trono, coordenando todas as coisas soberanamente. E eu lhe digo que nós podemos até planejar as nossas estratégias, mas somente Deus pode determinar os resultados. Vai entrar numa batalha? Está numa batalha? Lembre-se, o Senhor é soberano e Ele está no controle da história. Nós podemos até fazer algumas estratégias, mas quem determina o resultado é Deus. Pai, coloca as nossas vidas em Tuas mãos e diante de tudo que nós estamos vivendo, diante desta batalha que enfrentamos, queremos dar esses passos, Pai. Queremos reconhecer a Sua soberania sobre a história, sobre as nossas vidas. Queremos confiar na Tua glória e não nos recursos humanos e físicos e materiais que temos. Queremos, Deus, consagrar nossas vidas e suplicar ao Senhor, nosso Deus, pela vitória. E queremos celebrar a vitória antes mesmo que a batalha termine, porque sabemos e temos a certeza que qualquer que seja o resultado disso, o Senhor é vitorioso e a glória vai para o seu trono e é do Senhor. Pai, ajude-nos a entrar nessas batalhas dessa forma. Ajude-nos a compreender e a viver da maneira como o Senhor espera que os Teus servos vivam. Ajuda-nos, proteja-nos e nos mostre o Teu caminho e a Tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bora para a batalha? Os 4 passos foram dados. E você? Quais serão as suas escolhas? Até mais.